Olá, olá, seja muito bem-vindo ao meu mini treinamento express contra o ciclo do pânico e o ciclo da ansiedade. Eu tenho certeza que o que eu vou te passar aqui vai ser capaz de te aliviar e te abrir as portas aí para um próximo caminho. Você vai poder seguir e além de poder seguir todas as dicas que eu vou te passar aqui, uma por uma, certo? Esse é um mini treinamento express, rápido e direto. Vamos lá! Quem sou eu? Eu sou Vinícius Tadeu. Atualmente tenho 20 anos, sou cofundador do Instituto Nacional de Transtornos de Ansiedade, sou fundador da VT Info Soluções em Tecnologia da Informação, fundador da VT Info Assistência Técnica em TI e minha marca pessoal, Vinícius Tadeu Digital. Eu tenho alguns programas online, alguns deles são Como Empreender Digitalmente. Tem um programa de treinamento 100% online contra o ciclo do pânico e da ansiedade, que vai ser lançado em maio de 2015. Dependendo de quando você está vendo isso, ele já foi lançado ou não. Eu tenho um e-book escrito também, que já está no ar disponibilizado, que é As 10 Dicas Valiosas para Pânico e Ansiedade do Exportador. Eu, no caso. É o seguinte, vou contar minha breve história aqui para você, para não prorrogar muito. Em 2013 eu tive síndrome do pânico, mas eu tive síndrome do pânico porque eu tomava um remédio que chama efedrina, só que esse remédio eu usava junto para academia, tá? Eu gosto de praticar atividade física, eu usava junto para academia. E é o seguinte, eu combinava a efedrina com cafeína e aspirina para potencializar o meu rendimento físico na hora da corrida. Não é um anabolizante, é um vasodilatador que aumentava minha capacidade respiratória. E com isso aumentava os batimentos cardíacos, que tinha cafeína, enfim, sem prorrogar muito. Aí, certo dia, eu fui pra academia, tomei 2 comprimidos, estava tomando um só, eu tomei 2. Nisso que eu tomei 2, eu acabei passando mal, fui pro hospital, na emergência lá. Numa outra oportunidade eu conto essa história por completo. E o seguinte, nesse mesmo dia eu fui 3 vezes pro hospital por causa dessa efedrina. Foi de manhã, de tarde e de noite. E minha mãe não sabia, só na terceira vez. Imagina se eu tivesse morrido lá. Enfim, um gancho aqui aproveitando para pegar. A primeira vez que eu passei mal naquele dia, eu estava na academia, eu tinha 3 coisas para fazer. Eu tinha, ligar para minha mãe e avisar para ela que eu estava passando mal do coração. 2, ligar para meu pai, avisar para ele que eu estava passando mal do coração. Ou 3, ligar para minha ex-ficante, né? Vamos falar namorada, ex-ficante, falar que tava passando mal e que eu gostava dela e tal. O que vocês acham que eu fiz? Sim, eu liguei pra ela, eu liguei pra menina, eu não liguei pros meus pais. Só que o pior de tudo é que eu gravei um vídeo no meu coração acelerado para que se eu morresse as pessoas ficarem cientes do que aconteceu. Enfim, vamos continuar. Loucura, né? Eu sei. Vamos começar aqui. A gente tem o poder do método. Método é tudo, indiferente se é em síndrome do pânico, se é em riqueza, se é para construir um site, se é para arrumar um computador. É indiferente. Se você tem um método para seguir, você tem um passo a passo ali. E esse método, na maioria das vezes, ele é um método de sucesso. Se a pessoa está te passando, ela não está te passando por passar. Ela está te passando porque aquilo realmente funcionou para ela. Um exemplo disso são as pessoas ricas. Por que eu vou falar das pessoas ricas? Porque as pessoas ricas é mais fácil da gente entender que dinheiro está ligado muito ao nosso dia a dia. Mais do que a síndrome do pânico, a ansiedade. O dinheiro você ouve mais as pessoas falarem. Então eu vou dar esse exemplo aqui para nós. Quando uma pessoa rica está lá em cima, as pessoas que estão embaixo elas não podem sentir inveja. Porque se você sente inveja da pessoa rica que está lá em cima, você dificilmente vai chegar onde ela está. No livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, que é um bom livro também, fala de crenças financeiras. É o seguinte, ele fala assim: você tem que abençoar e admirar as pessoas ricas, admirar as coisas que ela conquista. Como assim? Se você tem uma pessoa que está lá no topo, por exemplo, as pessoas ricas estão lá no topo, você tem um modelo para seguir, uma escada ali que você vai escalar
para chegar onde ela chegou. Ela vai disponibilizar isso para você, ou vai escrever nos livros dela, no meio das entrevistas, vai depender muito, mas você tem ali um modelo, um método que você pode seguir, você pode chegar tão perto dela ou até mais, certo? Agora vamos continuar aqui, vamos entender um pouco o que são as crises, tá? Você talvez já saiba o que são as crises, mas vamos fazer o seguinte. A reação de luta e fuga, as crises são nada mais nada menos que a reação de luta e fuga do nosso corpo. O nosso corpo se prepara para lutar ou fugir diante da situação que ele acha que é perigo, que é perigosa, tá? Isso foi herdado dos nossos ancestrais, porque lá nos tempos lá atrás, quando vinham os animais que a gente tinha que caçar, a gente tinha que ficar atento, porque se de repente vem um animal por trás, a gente tem que ficar ligado. Então essa reação de luta e fuga, ela prepara o corpo para a gente se mexer emergencialmente, eu esqueci a palavra que eu posso usar agora, imediatamente, para já lutar ou fugir daquela situação. O corpo, ele fica numa espécie de radar, tá? Ele fica atento a todas as situações que está acontecendo ali. Por exemplo, coração, no caso do pânico, você fica prestando atenção no coração, nos sintomas, batendo. É uma espécie de radar que você fica, tá? Isso não te faz mal, fica tranquilo que essa reação do seu corpo durante uma crise ela é normal, isso não vai te matar, fica tranquilo, o corpo não faria alguma coisa para ele se matar, é burrice do corpo, tá? E também seria burrice do corpo se ele ativasse um sintoma de cada vez numa reação de emergência. Imagina o seguinte, ele ativasse primeiro os batimentos cardíacos, depois ele restringisse os vasos sanguíneos, depois ele tensionasse os músculos. Imagina quanto tempo seria para essa reação de luta e fuga realmente acontecer. É complicado, né? Então isso explica o fato de tudo acontecer ao mesmo tempo. O coração acelerar, os músculos tensionarem, ficarem fortes, você ficar tudo duro, paralisado, aquele pensamento a mil, certo? Então essas são as crises de maneira simples, numa linguagem nossa. Como eu disse, sou ex-portador de síndrome do pânico, então eu sei o que eu estou te falando, tá? Uma linguagem nossa. Vamos falar agora aqui do ciclo do pânico e do ciclo da ansiedade. O ciclo do pânico e ansiedade, desculpa. É o seguinte: são 4 estágios: ansiedade antecipatória, ataque de pânico, fuga e alívio, e autodesconfiança e autocrítica, tá? Isso se repete. Mas como é que funciona? O que é a ansiedade antecipatória? A ansiedade antecipatória é o seguinte: é quando a gente fica com um pensamento ansioso por uma situação que está por vir. Por exemplo, uma palestra que a gente vai ter que dar na segunda-feira que vem. Ou então um trauma passado. Por exemplo, você foi assaltado por um índio de 5 metros de altura. Aí chega um índio diferente do seu lado e você já fica ansioso ali com aquela situação, achando que esse índio também vai te assaltar. Então essa aqui é a ansiedade antecipatória, de forma bem simples para você entender, tá? O que é o ataque de pânico? O ataque de pânico é quando esse pensamento ansioso, ele evolui e fala pro corpo, ó, é perigoso isso, perigoso, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. É a parte que o corpo se prepara para lutar ou fugir daquela situação. Isso explica também o fato de quando a gente está num local fechado, com medo, e a gente sai desse local, a gente melhora. Porque a gente estava com medo daquele local, ou ansioso numa situação que iria vir. Por exemplo, a gente estava numa sala de palestra, a gente ia dar uma palestra daqui a 1 hora. Aí começou a crise, a gente sai do local, para. Entendeu? Tá, agora vamos aqui para o fuga e alívio. Fuga e alívio foi o que eu acabei de falar. É quando a gente sai daquela zona ou local que a gente está tendo pânico. Eu peguei o gancho, né? Acabei falando demais. Mas eu já falei o que é a fuga e alívio. E nisso que vem a fuga e alívio, vem um pensamento logo em seguida, que é o 4º estágio, que é a autodesconfiança e autocrítica. O que é isso? A pessoa pensa que ela não é capaz de melhorar. Ela fala, ó, a partir de hoje não. Ninguém acredita em mim, eu só dou problema para os outros, eu não posso mais ter crise, não posso ter crise durante a apresentação daqui 2 semanas. E nisso induz a gente a ter um pensamento perfeccionista.
Como assim? A gente vai tender a fazer tudo perfeito para não ter uma crise, mas acontece o seguinte, quando a gente tende a fazer tudo perfeito, qualquer erro pode frustrar a gente, tá? E se você está fazendo tudo perfeito, você fica apreensivo também. Isso te gera uma outra ansiedade. Aí você fica com medo da situação que está por vir e fica com medo de errar por ser perfeccionista. E por isso volta nesse ciclo. E tende a ficar cada vez mais forte, tá? Porque você vai lá, você está ansioso em fazer a palestra. Aí chegou lá, putz, passei mal, fugiu do local, fala, não vou ser capaz de fazer a palestra. Aí você fica com isso na cabeça. Aí tá chegando mais perto. E você fica com esse pensamento e vai gerando crise atrás de crise, tá? E é o seguinte, é importante a gente mudar os pensamentos, que os pensamentos é a base de tudo. Não adianta você tomar remédio e não mudar os pensamentos. Por quê? Imagina o seguinte, você toma um remédio para emagrecer. Legal, você emagreceu, bacana. Mas você come diariamente pizza, bolacha, rotinas, todas as porcarias você come. Vamos falar uma linguagem mais simples. Você toma remédio para emagrecer e você come besteira. Todo dia a mesma coisa, todo dia besteira. E você volta a engordar. O mesmo vale pra síndrome do pânico. Pelo menos pra mim foi a mesma coisa. Não adiantou eu tomar só remédio. Eu tomei citalopram. Pra falar a verdade, eu não senti efeito algum com citalopram. Tá? Não adianta tomar só remédio, eu tenho que mudar os pensamentos. E com isso eu fiquei pesquisando, porque eu trabalho com TI também, então eu tenho uma grande facilidade de achar informação. Tá? Então eu reuni muita informação no meu programa de treinamento online, que é o completo, que vai ser lançado agora em maio. Então eu reuni muita informação, tá muito bom. E o seguinte, a gente tem que seguir um método, tem que mudar os pensamentos, tá? Que se você pode não seguir um método, mas imagina o seguinte, se você não seguir um método, quanto tempo você vai demorar para chegar em determinado local? Imagina o seguinte, você vamos usar o exemplo do rico de novo. Tem o rico ali em cima, o cara que está lá em cima, no topo do jogo, você quer chegar nesse topo, tá? Você tem duas opções: procurar os caminhos sozinho ou seguir um modelo que ele te indicou, ou te passou, ou qualquer outro assunto que entre dentro disso. É muito mais fácil seguir um modelo que é mais garantido, certo? Agora vamos falar aqui da hiperventilação. O que é hiperventilação? É quando a gente hiperventila. Vamos fazer uma linguagem mais simples. É quando a gente respira mais rápido. Só que assim, muita gente tem crises porque faz hiperventilação inconscientemente. Ela tá parada aqui, mas ela tá respirando aqui, ó. Aí ela não tá percebendo, ela simplesmente tá respirando. Pra ela é normal, só que daí daqui a pouco ela tem uma crise. Aí vai pro hospital, vai correndo, não dá nada. Certo? E o seguinte, tem uma técnica muito boa que você pode usar. Se você quiser, ou melhor, se você quiser experimentar fazer hiperventilação agora, você vai respirar de forma rápida, usando a parte de cima do seu pulmão. Você não vai jogar o ar para a barriga, tá? O ar para a barriga é uma outra situação. Você vai respirar jogando a parte de cima do seu pulmão. 2 minutinhos você vai ficar... Você vai marcar 2 minutinhos, você vai perceber que os sintomas serão muito semelhantes aos da crise de pânico. Vai te dar suadeira, suor, né, excessivo ou não excessivo, vai te dar suor. Você vai começar a sentir calafrio, talvez, taquicardia, talvez venha pensamento também, você vai morrer. Eu não sei como é que são os seus pensamentos, tá? E outra coisa, quando você respirar esses 2 minutos, você vai estar com esses sintomas. Logo, você vai fazer uma associação, certo? Você vai imaginar que esse ataque cardíaco é um ataque cardíaco. Só que não tem nada a ver, a gente já vai falar isso já. Quando te der esses sintomas, daqui uns 2 minutinhos que você estiver fazendo essa hiperventilação, você vai pegar suas mãos, colocar elas dentro, assim, no nariz, como se fosse uma concha. Imagina que você faz um
como se fosse beber água com as duas mãos, só que você vai fazer isso no nariz e vai respirar dentro. E com isso você vai equilibrar os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no seu corpo. Isso vai fazer os seus sintomas voltarem gradativamente ao normal, à forma que não é sintoma, né? Pra falar a verdade. Uma outra técnica boa é você usar a respiração rítmica 6-3-6-3. Que é isso, Vinícius? Pelo amor de Deus, me explica, cara. É o seguinte, a respiração rítmica é quando você inspira 6 segundos, segura 3 segundos, expira 6 segundos e fica no vazio por mais 3 segundos. Você pode fazer isso aí também deitado, sentado, que vai te dar um bom resultado. Você tem que praticar. O segredo de tudo é o pensamento e a prática. Pensamento e prática, tá? E isso vai tornar um hábito, que a gente vai falar mais pra frente também. A associação é o seguinte: a gente associa muitas coisas. Foi o que eu falei, a gente associa taquicardia com ataque cardíaco. Não tem tanta ligação uma coisa com a outra. Assim, há casos que isso realmente mas há casos, não é todo caso, tá? A gente associa limão com azedo. Se você falar limão agora, provavelmente vai vir um azedo na sua boca, tá? E com essas associações, se a gente pensa que ataque cardíaco é um ataque cardíaco, o nosso corpo vai pensar, putz, é uma emergência, tem que lutar ou fugir, tem que lutar ou sair daqui. A gente tem que fazer. Aí isso vai desenvolver todos aqueles sintomas, tá? Uma outra técnica muito boa para você colocar na sua cabeça que essa tensão, essa hora que você fica duro, assim, todo duro durante uma crise, é só tensionamento do seu corpo. Faz o seguinte: ergue os braços para frente agora. Imagina que você está segurando alguma coisa muito forte, os dois braços. Você vai começar a apertar os dois braços para frente. Focaliza aonde está esse ponto de... Como é que posso te dizer? Esse ponto de tensão. Focaliza no seu braço onde está esse ponto de tensão. Você vai ver que vai ter algum ponto do braço que vai ficar mais tensionado do que o outro. Focaliza. Segura aí por uns 10, 15 segundos. Aí o que você faz? Você solta os braços. Deixa o braço todo mole. E sente o peso e vê o alívio que isso vai te dar. Tá? Você fazendo isso diariamente, com todos os músculos do seu corpo, abdômen, pernas, trapézio, ombros, braços, antebraços, panturrilhas, você perceber, você vai conseguir também ficar relaxado se você fazer isso durante o dia todo, ou 3 vezes ao dia, ou quando for necessário. Vamos supor que você está tenso agora, está tenso no braço, aí você solta, dá uma relaxada. Isso é muito bom também para te tirar algum tipo de sintoma, porque muita gente pensa que só porque deu uma dorzinha no peito é um ataque cardíaco ou é um ataque cardíaco. E nisso já fica assustado e vai, pelo amor de Deus. Enfim, tá? O importante é a gente manter um hábito. Mantenha um hábito aí, pratica isso pelo menos nos próximos 21 dias. Você vai ter que forçar, vai ser desconfortável, Não é confortável. Se fosse confortável, você estaria dentro da sua cama deitado agora. Mas se não, você está querendo aprender como definitivamente acabar com isso. Estou te dando o caminho inicial aqui, tá? Que é esse mini treinamento express. E aqui eu estou te dando uma clareada do que é o que talvez você esteja sofrendo nesse momento. Foi o que eu sofri, estou te passando uma parte do método que eu segui, tá? Que é uma parte muito útil. Lógico, o método é muito extenso, tá? Mas isso aqui pode te clarear em ao menos 80%, assim, vamos dizer 80% se você aplicar, se for uma pessoa dedicada. Porque aqui é o básico, é o simples, é o básico. Muita gente subestima o simples, tá? Mas se você quiser fazer o treinamento completo, em breve a gente fala disso, tá? Um exemplo do hábito, do poder do hábito, inclusive um livro muito bom é O Poder do Hábito. É o Poder do Hábito. Porque nesse livro ele dá toda essa noção de hábito pra gente. Eu recomendo muito você ler. Procura aí no YouTube. No YouTube não, desculpa, no Google. Livro Poder do Hábito, tá? Um exemplo do hábito de 21 dias, eu vou usar o exemplo de academia.
imagina o seguinte, na primeira semana de academia a pessoa tá lá, vou pra academia, vou começar a academia, vai toda feliz. Aí chega na segunda semana, vai dia sim, vai dia não, não se compromete, tá? Ela quer ir pra academia, ou ela escolhe ir pra academia, mas ela não se compromete, tá? Aí na terceira semana ela já quase não tá indo um dia ou outro. Aí chega na sexta-feira, come uma pizza. E isso acaba não se tornando hábito. É por isso que muita gente começa a academia e em menos de 3 semanas já parou. Por quê? Porque dói, porque tá cansado. Isso tem que ser um hábito, é desconfortável. No começo é desconfortável, não que depois não seja desconfortável. É menos, tá? Mas é tudo que possa te trazer algum resultado vai ser desconfortável, tá? Põe isso na sua cabeça. E a partir de agora, o que a gente vai fazer? Eu vou te fazer antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais dessas palavras você prefere usar no seu dia a dia? Eu quero ou eu desejo alguma coisa? Eu escolho alguma coisa? Ou eu me comprometo a conseguir alguma coisa? Você vê que as 3 palavras são semelhantes, mas cada uma aí tem um porém. Vou dar um exemplo de riqueza também, de novo, pra gente, que é um exemplo mais comum. Imagina o seguinte, pergunta pra alguém se ela quer ser rico. Eu vou falar, lógico que eu quero, quem não quer ser rico? Todo mundo quer ser rico. Agora pergunta se ela se compromete a ser rica. Não, ela não se compromete, ela não dá aquele passo à frente. E isso não é uma forma de, vou jogar entre aspas aqui, tiração. Não, eu estou dando um exemplo do querer, escolher e se comprometer. Agora tem outra pessoa que ela fala, eu escolho ser rico, ou seja, ela escolheu aquilo, tá? Então ela vai trabalhar com aquilo para conseguir aquilo. Só que tem um outro que é mais poderoso ainda que o escolher. A escolha é forte, mas tem o se comprometer. A pessoa definitivamente ela se compromete a ser rica. E isso a gente pode usar também na síndrome do pânico, na ansiedade. Hoje, a pergunta agora: você quer se livrar da síndrome do pânico, da ansiedade? Você vai escolher se livrar da síndrome do pânico ou da ansiedade? Ou você vai se comprometer a se livrar da síndrome do pânico e da ansiedade? Lembre-se que se você se comprometer, isso vai ser desconfortável. Você vai ter que lutar dia após dia como você nunca fez antes. Por quê? Eu me livrei do pânico em menos de um ano. Em menos de um ano. Eu segui um método. Tá? Tem gente que já está com isso há 30 anos. Remédio. Eu não estou dizendo que remédio é ruim. Eu dei o exemplo do remédio ali em cima. Não adianta você tomar um remédio e você não mudar os pensamentos e não se comprometer. Não adianta nada. Tá? Então, a partir de hoje, eu convido você a se comprometer aplicando os ensinamentos que eu te passei aqui, ensinamentos que eu te passei já no passado, se você já me acompanhou há alguns meses, e os próximos ensinamentos que eu possa vir a te passar. Ou até mesmo o meu treinamento online, que vai ser agora em maio de 2015. Será um prazer fazer isso com você. Certo? E eu vou, aproveitando aqui um gancho, talvez você não esteja se comprometendo de verdade. Por quê? Nesses últimos 3 meses... 3 meses? Não, vai fazer já 4 meses, tá? Nos últimos 4 meses que eu venho aqui semanalmente passando dicas no Instituto para Síndrome do Pânico e Ansiedade, eu fiz um congresso, eu e a Cris fizemos um congresso de Síndrome do Pânico e Ansiedade, teve 18 palestras, só técnicas boas, teve Maura Giovanese, teve Leandro Percário, Silvana Prado, Enéas Guerreiro, teve muita gente boa. Só que assim, pelo fato desse congresso ter sido de graça, as pessoas não se comprometeram. Não estou dizendo que de repente você não se comprometeu. Você pode ter visto, mas de repente você não se comprometeu a aplicar tudo aquilo, tá? É o que eu quero te passar. Agora, se eu tivesse
veja só. Vou dar um exemplo antes de falar disso. Imagina o seguinte, a gente tem um curso, você vai fazer, duas pessoas vão fazer o curso, tá? Esse curso custa, sei lá, 15 mil reais esse curso custa, tá? E esse curso é um curso de marketing digital, sei lá, marketing digital, vamos simplificar, tá? Nesse curso de marketing digital tem essas duas pessoas, que é o Joãozinho e o Kleber. O Joãozinho, ele ganhou uma bolsa, ele mora no mesmo quarteirão do curso e ele ganhou uma bolsa para participar desse curso, que é um curso de marketing digital, tá? Mora no mesmo quarteirão, ganhou uma bolsa aí de 15 mil reais do curso, tá? Agora o Kleber não, o Kleber mora na Rússia com os pais dele, ele vai ter que pegar um avião da Rússia para chegar até o destino do curso, gastar com passagem e hospedagem uns 15 mil do curso e estudar. Na sua opinião, quem você acha que vai se comprometer mais a estudar? Quem está dando valor àquilo ou quem está tendo acesso àquilo de forma gratuita? Vamos simplificar, tá? Na maioria das vezes, não é sempre, tá? O Kleber, que ele tá pagando aquilo, tá pagando caro, ele vai se comprometer mais, porque ali tá entrando de repente o dinheiro dele, ou tá entrando uma meta dele, alguma coisa, então ele vai tender a se comprometer mais do que o Joãozinho que tá tendo aquele acesso de graça, tá? Então é importante que você também dê valor ao que é passado para você e se comprometa a fazer isso, certo? Esse foi o nosso mini treinamento express, um mini treinamento rápido contra o ciclo do pânico e o ciclo da ansiedade, e o ciclo do pânico e ansiedade. Eu sou Vinícius Tadeu, cofundador do Instituto Nacional de Transtorno de Ansiedade. Eu agradeço muito sua participação aqui comigo. Meu e-mail é viniciustadeu@instituta.com.br. Vamos subir aqui na tela. Aqui tem os sites e os blogs. Vamos colocar aqui então o e-mail. É o seguinte, quem precisar falar comigo a respeito do Instituta, usa o e-mail viniciustadeu@instituta.com.br. E se for alguma coisa relacionada à tecnologia, marketing digital, assistência técnica em tecnologia da informação, manda uma mensagem no viniciustadeu@vtinfosoluções.com.br. Tem aqui o site que é instituta.com.br, o blog que é o blog.instituta.com.br, tá? E é isso aí, pessoal. Agradeço muito